Olá, crianças, tudo bem? Conforme combinado, né? Vou fazer a sala de aula virtual, né? Devido a alguns problemas que deu lá durante a nossa aula online. Então, na nossa aula de matemática hoje, temos como objetivos utilizar números naturais como identificador de quantidade ou de ordem em diferentes situações, contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos, estimar e comparar a quantidade de objetos de dois conjuntos por estimativa ou por correspondência, para indicar tem mais, tem menos, se tem a mesma quantidade, certo? Então, nós iremos iniciar nossa aula de matemática no nosso livro LIP, volume 3, na capa verde, certo? A partir da página 4 de matemática, ok? Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Opa, isso. Então, vamos lá, na unidade aí, nesse capítulo 5, né, números, vamos estudar números, tempo e operações. Então, neste capítulo, a gente vai descobrir sobre o zero, contar de dois em dois, colocar as cenas em ordem. Também vamos estudar sobre os dias do calendário e entender os dias que formam o fim de semana. Né? E também vamos aprender mais um pouquinho aí sobre juntar, tirar coisas que são probleminhas matemáticas que a gente já conhece e a gente já trabalhou, tá bom? Usando aí a soma e a subtração, certo? Então, vamos lá. Então, aí mostra um desenho, né? De uma campanha de doação de livros, que às vezes a gente tem algum livro em casa que a gente leu, né? Ah, esse aqui eu não quero mais, né? Aí, ao invés de jogar fora, a gente pode optar por fazer a opção da doação, né? Lá na nossa biblioteca da escola, ou lá da nossa igreja, doar para outras crianças que possam fazer a leitura aí, tá bom? Então, vamos lá. Na página 4 começa assim: números e contagens. Durante a nossa aula, eu pedi para que vocês pudessem observar a imagem, né? Já podemos perceber que são frutas de vários tipos. Então, nesse primeiro momento aí, a gente usou a observação, certo? Aí, dando sequência, quero que vocês continuem aí observando. Quantos abacaxis aparecem na imagem? Pense aí, isso mesmo. Já já nós vamos responder. E quantas maçãs aparecem aí na imagem? Contem aí. E guarda aí para você. E bananas? Olha ali, ó, aparecem algumas bananas dentro da cesta. Contem aí quantas bananas, quantos cocos, quantos melões ou melão e quantas laranjas. Então, faça a contagem, que agora nós vamos dar continuidade aqui na atividade, ok? Então, vamos lá. Diga aí, quais dessas frutas você conhece? Né? Durante a aula, a coleguinha participou, né? Falou para mim que conhecia todas as frutas, né? Então, aí ela respondeu lá a nossa pergunta. Em seguida veio a próxima pergunta: qual é a sua fruta preferida? Pense aí, né? E durante a nossa aula, os coleguinhas participaram colocando no chat lá a sua fruta preferida. Teve gente que colocou mais de uma fruta. Isso mesmo. Então, assim, quanto mais fruta a gente consumir e a gente gostar, a nossa saúde agradece, certo? E o próximo quadradinho azul tem uma outra pergunta lá. Quantas dessas frutas você vê na figura? Então, a primeira fruta que aparece é o coco. E aí, quantos cocos que aparecem lá naquela imagem, né? E durante a aula, minha coleguinha me ajudou, me respondeu dizendo que era 2, né? Aparecem, então, 2 cocos lá na figura.
Aí, de acordo com o que a tia Rosângela for revelando aqui, as respostas vocês vão fazendo aí no livro de vocês, certo? E a próxima pergunta: quantos abacaxis? E aí, quantos abacaxis que aparecem lá naquela imagem? Eu contei, eu lembro que aparecem lá, ó, 3 abacaxi. Isso mesmo. E próxima fruta, maçã. E aí, quantas maçãs aparecem? Olha aí, apareceu 4 maçãs, certinho. E a última fruta aqui, ó, a escrita tem aqui a melancia. E aí, crianças, apareceu alguma melancia naquela imagem lá das frutas? Às vezes alguém pode ter confundido um pouquinho, mas não era uma melancia que tem lá, é um melão. Se eu observar novamente lá a nossa imagem, podemos perceber que não aparece nenhuma melancia. Então, que número que a gente pode usar para representar aí que não tem nada, né? Tenho certeza que todos vocês já sabem que é este aqui, ó, o número 0, que é representado aí por esta bolinha, tá bom? Então, aqui embaixo eu já tenho uma dica, ó, uma pergunta aqui, ó. Que números podemos usar para indicar que não há melancias na figura? A gente já respondeu lá, o número 0, certo? Então, não tem nenhuma melancia. E aqui embaixo tem algumas informações sobre o número 0. Para indicar que não há melancias, usamos o número 0. O símbolo dele é esta bolinha aí, ó. Tá vendo? Às vezes na mão a gente usa, né? Faz a mãozinha fechada, certo? E além do 0, a gente sabe que ele aparece no início de uma contagem numérica. O 0, 1 e assim vai a sequência numérica. Mas além de aparecer lá no início de uma contagem numérica, ele vai aparecer também, ó, lá nos números, quando os números for um número fechado. Por exemplo, quando eu falar 10, você vai lembrar que o 10 ele é representado pelo número 1 e o número 0. Assim como o número 20. Aí você vai lembrar o 20 é um número fechado, que é representado pelo número 2 e o número 0. E assim sucessivamente, com o 30, o 40 e o 50, ok? Então, agora nós vamos para a página seguinte, né, que é na página 5. E eu tenho lá uma pergunta. Eu já começo aqui com uma pergunta. Até que número você já sabe contar? E aí, pense aí, até que número você sabe contar? Durante a aula, alguns me disseram que sabem contar até mais de 40. E eu acredito, ó, teve alguns que fizeram a contagem mesmo. Certinho? E tenho outra pergunta aqui. Você conhece todos os números deste quadro? E aí, crianças, vocês conhecem? Aí alguns me responderam, Cíntia, conheço até mais. Então, ó, vocês já estão craques aí na contagem dos números aí, do 1 até o 40, ok? E durante a aula, um coleguinha me ajudou a fazer a contagem dos números, né? Que aí, no quadradinho logo aqui abaixo, ele diz assim, ó. Com os seus colegas, diga em voz alta todos esses números, começando do 1 e continuando na sequência, né? Então, o professor vai ajudá-lo. Então, a gente fez a contagem desses números. E eu vou fazer mais uma vez aqui para vocês, e lembrando, quando a gente faz uma contagem, a gente não precisa ler rapidão. Vai pausadamente para que a gente possa ir ouvindo, certinho? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui. Vou começar aqui e você vai fazendo a sua leitura daí também, certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Muito bem. Então, durante a aula, vocês me falaram que conhecem, né, esses números aí, que já sabem contar aí, de 1 até 40. E durante a aula, pedi para que vocês circulassem alguns números, certo? Então, vou começar aqui a falar para vocês os números que vocês irão circular aí para mim. Então, vamos lá. Vamos iniciar com o número 4. Circulem aí o número 4, ok? Vamos explorar um pouquinho esse quadro aí. Após o 4, vocês irão circular aí agora o número 27. Circulem aí. 27. Após circular o 27, você vai circular aí para mim o número 31. Circulem aí. O 31. Depois do 31, vamos circular o número 22. 22. Depois do 22, nós vamos circular o número 13. 13. Circulem aí o 13. Depois do número 13, o numeral 5. 5. Depois do número 5, o número 29. 29. Depois do 29, vamos circular aí o número 16. 16. E por último, você vai circular aí o numeral 20. 20, né? A tia Rosângela cobra aí 20, né? Mas é o 20. Circulem aí o 20. Certo? Então, ótimo. Então, aí, exploramos aí, fizemos a leitura, exploramos aí alguns números aí do nosso quadro. Agora, dando continuidade aí na página 5, o que é que nós vamos fazer? Escreva com palavras os números abaixo, né? Então, a gente já estudou em algumas aulas passadas a escrita dos números, né? Que tem duas formas de fazer, que é essa que aparece aqui, ó, usando o número, né? O 1 e o 0, que é o 10, o 2 e o 0, que é o 20, o 30, representado pelo 3 e o 0, e o 4 e o 0, que é o 40. Podemos escrever dessa forma, usando os numerais, mas aqui diz que quer que a gente use, ó, palavras, certo? Então, durante a aula, os coleguinhas ajudaram a tia Rosângela na escrita, eu dei um tempinho, não foi? Para que vocês pudessem fazer a escrita e em seguida a gente fazia a correção juntos. Então, vamos lá. O nome do primeiro número ali, ó, é o número 10, né? Que eu uso ali a letrinha D, o E e o Z. Às vezes a gente faz uma confusão do Z com o S, tá? Mas ao fazer a escrita do número 10, nós vamos lembrar que ele termina com a letrinha Z, certo? 10. E o próximo é o número 20. Olha lá como eu faço a escrita do 20. Quando eu falo vi, é somente o som do V e o I. Aí quando eu falo vim, é o sonzinho aí do N já puxando. 20, certo? E o próximo é o 30.
O 30, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade por causa aqui, ó, do T e o R junto, né? Com o I, dá um sonzinho diferente, ó. Trim, né? Já puxando o N. 30. E a escrita do último aqui é o numeral 40, certo? Então, aí tá escrita o nome desses numerais aí, 10, 20, 30, 40. E dando continuidade aqui na página 6, vou deixar ela como dever de casa, tá? Você vai completar essa tabela aí com o que está faltando. Olha, vai ter momento que ela vai faltar o numeral aqui nesse quadradinho. Aí, para explicar o numeral, você vai ler aqui na frente, ó. O 23. Deixa eu pegar outro exemplo aqui, ó. Tenho aqui o 35. Tá vendo que tá faltando uma escrita? Então, você vai completar escrevendo 35, certo? Então, você vai completar usando números ou a escrita do número aqui usando palavrinhas, certo? E no número 2 diz assim, ó, os números a seguir terminam em zero. Escreva na linha amarela o número que vem antes deles. Então, a linha amarela está bem aqui, onde estou passando o meu cursor. E aqui embaixo tem o nome dos números, que terminam com zero. Então, você vai fazer a leitura dos números aqui. E em cima na linha amarela você vai escrever quem é que vem antes, tá? Você vai escrever lá os números, quem vem antes deles, ok? E o número 3 está aqui, ó. Que número vem depois de 20? Aí ele quer saber quem é que vem depois do 20, a mesma coisa com o número 30. Quem é que vem depois? Ok? Vocês vão completar essa página 6 aí como dever de casa, certo? Então, agora nós vamos para a página 7. Olha lá. Na página 7, no item 5, diz assim: este quadro numérico com os números até 40 tem 4 linhas. Como é que eu vou saber que tem 4 linhas, tia Rosângela? Lembra que a gente já estudou sobre colunas, né? Que as colunas são em pés e as linhas são deitadas. Então, aqui, ó, coloquei para vocês em destaque aqui a posição das linhas, ó. A primeira linha inicia ali do 1 e termina no 10. A segunda linha começa no 11 e termina lá no número 20. A terceira linha começa no número 21 e termina no 30. E a quarta linha começa no 31 e termina lá no número 40, certo? Então, vamos completar aqui. Na primeira linha estão os números de 1 a 10. Complete as próximas frases. Então, já me deu a informação aí que a primeira linha vai de 1 a 10. Então, eu vou lá na primeira linha, aqui, ó. Isso mesmo, ó, de 1 até o 10. Então, está corretíssima essa frase aí. Vamos completar as próximas, né? Então, a letrinha A diz assim: na segunda linha estão os números. E aí? Como é que eu vou descobrir qual é a segunda linha? Venho aqui, ó, uma, duas, ó, já tenho aqui a segunda, ó. Então, a segunda linha inicia do número 11 e termina lá no numeral 20. Então, vocês vão fazer a escrita aí no livro de vocês. De 11 a 20, que é a segunda linha. Ok? Na letrinha B, temos lá outra frase. Os números da, ainda não sei, linha vão de 21 a 30. Então, já tenho aqui uma informação que essa linha tem esses números aqui, ó, do 21 até o 30. Então, eu vou lá procurar o 21, ó, encontrei o 21 e termina no 30. Então, já posso observar aqui, ó, que está na terceira
linha. Então, a minha resposta aqui na letrinha B, ó, é a palavrinha terceira, certo? Então, escrevam aí no livro de vocês. Enquanto vocês fazem aí a escrita, eu vou para a letrinha C. A letra C diz assim: a quarta linha tem os números de. Então, como é que eu vou saber a quarta linha? Eu vou fazer a contagem, ó. 1, 2, 3, 4, né? 4, como tem a letrinha aqui do lado, vou lembrar que é a quarta linha. Então, a quarta linha inicia com o número 31 e termina com o número 40. Então, é aí, ó, dessa forma. Então, completem aí a escrita, certo? De 31 a 40. Então, dando continuidade, na nossa aula da semana passada, a gente estudou um pouquinho sobre os números ordinais, né? Que são números que indicam ordem, posição e lugar. Foi até a gente usou uma fila lá na atividade para descobrir cada criança lá, a posiçãozinha delas. Então, lembra que eu falei para vocês que a primeira, por que tá primeira? Ó, é que toda vez que terminar com primeira, o 1 vai ter essa letrinha A aqui do lado. Se fosse primeiro, ia ser a letrinha O, não é verdade? Então, aqui na nossa leitura, nós vamos fazer a leitura de primeira, segunda, terceira e quarta, né? Que foram as linhas que a gente estudou ali no quadro, que aquele quadro tinha 4 linhas, né? Sendo a primeira, a segunda, a terceira e a quarta linha, certinho? E agora, para resolver o item 6, nós vamos usar algumas dicas, certo? Então, o item 6 diz assim, ó: as crianças estão na fila da cantina. Siga as dicas para descobrir quem é quem e escreva o nome de cada uma delas no espaço abaixo. Então, vamos lá? A primeira dica é: Antônio não é o primeiro da fila. Diz que o Antônio não é o primeiro da fila, então posso descartar esse primeiro aqui, ó, né? Que esse é o primeiro, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta pessoa. Então, o Antônio é um desses dois meninos. Então, ainda não consigo identificar, mas não consigo saber quem é o Antônio. Então, vamos para a próxima dica. A próxima dica está dizendo assim: Marília está atrás de Camila. Olha aí, ó. Então, já consegui descobrir 2 posições aí. Então, Marília está atrás de Camila. Então, Marília, se está atrás de Camila, eu tenho só 2 meninas, não é? Então, ao observar, eu já posso, ó, identificar que a Marília é essa mocinha aqui, ó, de calça azul, camisa amarela. Então, escrevam aí o nome da Marília, certo? E como a dica me diz que a Marília está atrás de Camila, então quem é a Camila? Esta mocinha aqui, ó, de blusa rosa e calça roxa. Então, escrevam aí o nomezinho dela. Então, olha aí, ó. Na segunda dica, a gente já descobriu 2 pessoas. Tá vendo? Então, a próxima dica é esta aqui, a terceira. Vamos descobrir quem é. Leandro é o quinto. Olha aí a dica. Leandro é o quinto. Como eu vou descobrir quem é o Leandro? Vou fazer a contagem, na verdade, iniciando daqui, ó. Primeiro, segunda, terceira, quarto, quinto. Olha aqui, ó. Então, este rapazinho de blusa vermelha é o Leandro, ok? Então, ao descobrir ali quem é o Leandro, a gente pode voltar na primeira dica e já podemos descobrir aí quem é o Antônio, não é verdade? Então vamos voltar na primeira dica. Na primeira dica diz assim, ó: Antônio não é o primeiro da fila.
Então, ó, se esse não é o Antônio, olha quem é o Antônio. Ele está lá na quarta posição, ó. Esse menininho de camiseta verde e calça azul. E a última dica que eu tenho é esta aqui, ó. O outro menino é Vicente. Então, quem é o Vicente aí, ó? Podemos observar que é o primeiro da fila, né? Que ainda a gente não escreveu o nomezinho dele. Então, o Vicente é o primeiro da fila, certo? E durante essa atividade aqui, a gente trabalhou um pouco ó, sobre os números ordinais, ó. Usamos aqui, ó, a palavrinha primeiro, usamos o quinto, não é? E podemos fazer a contagem também, ó. Primeiro, segunda, terceira, quarto, quinto, certinho? Então, aí a gente conclui a nossa página 7, certinho? E para nossa atividade de amanhã, gente, eu vou precisar que vocês façam 2 círculos, um maior e um pequeno, um pouco menor, né? E uma dica que eu dou para vocês, peguem copo, né? Um copo de plástico, um brinquedo que tem o formato da boca redonda, coloque em cima do papel e rabisca ali, faz o círculo e depois recorta, tá bom? Ó, a forma mais ou menos, ó, o grande do tamanho da palma da sua mão e o menor pode ser bem no meio, ó, certo? Da sua mão, ok? Então, já deixa prontinho aí para nossa aula de amanhã, esses 2 círculozinhos, ok? Então, crianças, aqui eu vou me despedindo da nossa aula de matemática com um versículo aqui, ó, né? Em comemoração ao mês da Bíblia, a gente está trazendo aí a cada aula um versículo para a gente ler junto, né? Falar um pouquinho. E o versículo de hoje é: O Senhor é bondoso e compassivo e carinhoso. Salmo 102. Então, nesse Salmo 102 aí, ó, o ensinamento que ficou para a gente é que nós devemos ser bons, né? Bom para as pessoas em nossa volta, bom para as nossas famílias e principalmente ser bom para você mesmo, né? Para que você possa se cuidar, se amar, não é verdade? E também que você seja carinhoso com as pessoas em nossas voltas, né? Às vezes tem uma pessoa triste, ali quietinha, né? Vai lá, né? Tudo bem com você, você precisa de ajuda, né? Então, assim, vamos ser bondosos e carinhosos, né? E compassivos aí com as pessoas da nossa família, os nossos amigos em nossa volta, certinho? Então, um abraço da tia Rosângela e um grande beijo. Até a nossa próxima aula, tá bom? Ó, beijos. Até a nossa próxima aula.